Show de bola, então. Beleza, nós estamos aqui com o Túlio. Obrigado, Túlio, por disponibilizar o seu tempo aí para a gente bater um papo sobre manutenção, sobre classe mundial. O Túlio, quem não conhece, vai no LinkedIn, busca Túlio Martins, que tem várias publicações lá de muito conteúdo, agrega muito para a gente. Eu aprendo muito com ele lá também, nos conteúdos que ele posta. Túlio, primeiro queria já te agradecer e também pedir para você falar um pouco de você e se apresentar para quem não te conhece ainda, enfim, sua formação, o que você trabalha, sua experiência profissional também. Sim, bom dia a todos, bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse trabalho com você. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela UNA, pelo Centro Universitário UNA, aqui em Belo Horizonte. Tenho também o curso técnico de Eletromecânica. Minha experiência profissional é praticamente voltada para manutenção. Eu trabalhei em empresas de grande porte, trabalhei em uma pequena mineração, pedreira, na verdade, mas a minha grande experiência é voltada para o setor automobilístico. Eu trabalhei na Fiat, trabalhei na Magnete Marelli, trabalhei na FPT, que é fabricante de motores, e também, atualmente, eu trabalho numa empresa hoje fornece ferramentas industriais para o setor automobilístico. Eu estou nessa função há um ano, na parte de manutenção. Tenho experiência trabalhando com o WCM, que é a metodologia muito utilizada no setor automobilístico, que está se expandindo para vários outros setores, como Unilever, Embraco, Wilco, todos estão passando a utilizar. Trabalhei diretamente com o pilar de manutenção autônoma e manutenção profissional, que são os dois pilares mais voltados para a manutenção. Também atuando junto com qualidade, segurança, organização do posto de trabalho, melhoria contínua. Tem o pilar de EEM, que é a gestão de novos equipamentos, que também onde a manutenção contribui muito para poder os novos equipamentos já vir com os steps já evoluídos da manutenção, tanto profissional quanto autônoma. Esse é um resumo assim, da minha experiência. Legal. Eu acho interessante, assim, porque a gente vê na história aí a importância da indústria automobilística, principalmente nessas ferramentas de gestão, né? Você vê que o TPM foi criado a partir de uma terceira aí da Toyota na época, começou, né? Se iniciou a manutenção autônoma, que deu origem ao TPM, tem o WCM aí, o sistema Toyota de produção, tudo, várias dessas ferramentas surgiram aí na indústria automobilística e hoje tem muita coisa muito mais desenvolvida do que em outras indústrias, né? Então, assim, explorando um pouco mais desse tema, eu queria que você desse uma passada assim bem resumida aí no WCM, o que consiste essa ferramenta, como que você vê mais na prática mesmo isso funcionando hoje onde você trabalha. Sim. O WCM ele é uma metodologia criada no Japão, inicialmente utilizada pelo grupo Fiat. O WCM ele consiste, inicialmente ele existiu com 11 pilares técnicos e 10 gerenciais. Os 11 pilares técnicos começam com, primeiro, segurança, que é a base de toda a empresa, né? Nós temos que ter segurança. O grande diferencial depois vem o Cost Deployment, que é o desdobramento de custos. Ele é a bússola do WCM. É nele que todos os pilares vão se apoiar para poder buscar as reduções de custo, de desperdício. O que o Cost Deployment faz? Ele levanta todas as perdas, custo, desperdício da empresa, da indústria, do setor, não só do produtivo, e lá cada pilar vai buscar a sua maior perda, no caso da manutenção autônoma e profissional. Você vai buscar as maiores máquinas que têm perda por manutenção autônoma, que é, vamos dizer, a falta de condições de base, e a manutenção profissional vai buscar as máquinas que têm as maiores quebras, voltadas para PM, para manutenção profissional. A classificação tem AA, A, B e C. A são
corresponde ali a 80% da sua quebra, depois vem a A, B e C. Você vai atacar as máquinas AA primeiro, você vai ter uma máquina modelo e depois vai ter as máquinas de expansão. Aí o que os pilares fazem? No caso, manutenção autônoma e manutenção profissional. Todo pilar ele é dividido em 7 steps. No caso da manutenção autônoma, o primeiro step é restaurar as condições de base da máquina, que é limpeza, inspeção, reaperto, lubrificação. Fazer um 5S na máquina, que é a base também do TPM, que é o 5S. O Step 2, você já vem eliminando as fontes de sujeira e os lugares de difícil acesso, é onde você vai ter a oportunidade de inspeção, a limpeza da máquina é uma oportunidade de inspeção, onde você vai descobrir onde tem um vazamento de óleo, o porquê que está sujando ali, aonde tem um difícil acesso para você fazer uma inspeção no seu equipamento. Você vai eliminar todas essas causas. No terceiro, você já vai criar um padrão de manutenção autônoma, os padrões iniciais. No caso, no WCM se chama CIUR, que é o calendário de limpeza, inspeção, lubrificação e reaperto. Você vai definir períodos de limpeza, rota de CIUR, criar os procedimentos padrões de como executar a limpeza, como fazer aquela inspeção, quais os parâmetros para aquela inspeção. No Step 4, você já vai atacar o OEE, as perdas residuais do OEE. E no Step 4 você tem os 4 M's, máquina, método, mão de obra e material. A manutenção autônoma atua junto com a qualidade no M-máquina, nesse primeiro estágio, que é o Step 4. E também o Step 4 é onde nós vamos desenvolver os operadores. Você vai tornar os seus operadores mais técnicos, né? Desenvolver o sentido de dono da máquina, onde você tem a classificação A, B, C, você tem que fazer os seus operadores a chegar no nível C, nível A. O que chama atenção, né, Túlio, é sempre assim, que os setores se misturam, né, entre aspas, eles estão sempre ligados. Nunca você vai falar da manutenção ou da operação ou da qualidade, eles estão sempre interligados aí na mesma gestão, né? Isso. A manutenção autônoma ela é executada pelos operadores, mas ela tem muito apoio da manutenção profissional, que são os manutentores. Eles têm que trabalhar juntos. Até para capacitação, não é cada né? Isso, porque no Step 4, os operadores eles já têm que conseguir identificar os problemas na máquina para poder sanar. E no Step 5, aí você vai eliminar os restantes das perdas residuais, que é pelos outros 3 M's. O Step 3, você já vai fazer um melhoramento na sua manutenção autônoma, redução de periodicidade. E o Step 7 é o autogerenciamento da manutenção autônoma. A manutenção profissional, ela inicia com o Step. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. É muito claro para você, quando você está na indústria automobilística, trabalhar com a manutenção autônoma, assim, uma vez que tem, vamos colocar, equipamentos menores, que estão um operador ali de perto e tudo. Igual você falou que trabalhou numa pequena mineradora, você vê da mesma forma, eu digo assim, não aplicado exatamente da mesma forma, mas você vê possível a aplicação da manutenção autônoma, por exemplo, numa siderurgia, numa mineração, algo do tipo? É um pouco mais complicado por causa do tipo de indústria, né? Igual você já falou. A indústria automobilística, os equipamentos são muito menores se for comparar com outras indústrias, como mineração, siderurgia. Mas é possível sim, porque a manutenção autônoma nós conseguimos usar até em casa mesmo, no seu dia a dia. Você faz uma inspeção em algum ventilador, na sua lâmpada, na sua tomada. Isso você acredito consegue. Que em automóveis também, né? Fica fácil, né? Mineradora tem vários aí fora de estrada e equipamentos rodantes em geral, né? Sim.
É igual equipamentos rodando, um caminhão fora de estrada. Você consegue fazer uma manutenção autônoma ali, ver o óleo, ver o tacógrafo, ver a rodagem, toda combustível também entra nessa manutenção, porque se você não tiver o combustível, algum vazamento que esteja ocorrendo no seu veículo, isso Uhum, faz parte da manutenção autônoma. São pequenas atitudes que fazem a manutenção autônoma se tornar grande. É uma uhum. inspeção, é uma limpeza. Então, E assim, é, tá, uma coisa imagina o seguinte, que onde você trabalha não existisse isso que você está falando, versus a situação atual. O que você vê, principalmente na prática, assim, para falar para alguém que nunca viu essa aplicação na vida, assim, de manutenção autônoma, de manutenção classe mundial, o que você vê na prática, assim, como principais benefícios, assim, da aplicação dessas ferramentas de gestão? sim. Quando eu comecei a trabalhar na AFIT, eu tinha pouco conhecimento disso. Eu não conhecia ainda essa metodologia. Só que eu já tinha assim, conceitos na minha cabeça dessa metodologia. Não claramente, mas tinha. Como ter o posto de trabalho organizado, você ter o seu local de trabalho ali limpo, você Uhum, fazer pequenas inspeções, ver se está tudo funcionando, se uma parafusadeira elétrica que você utiliza, se ela está funcionando, se a bateria dela está carregada. Isso uhum, tudo eu já fazia antes mesmo de conhecer a manutenção autônoma, a manutenção profissional, que mais uhum, tarde eu vim também a trabalhar com a manutenção profissional, iniciei inicialmente na autônoma. uhum, Então, assim, mesmo que você não tenha conhecimento da metodologia, que você não saiba o WCM, o World Class Manufacturing, nós já temos o 5S, que é a base de tudo, que é a base do programa do WCM, que é a base do STEP, da manutenção autônoma e da manutenção profissional. Então, você já consegue fazer algumas atividades mesmo sem saber o que é o WCM, o que é essa produção de classe mundial. Ou seja, o E 5S aí atuando na íntegra funciona em qualquer parte, né? E aí vai ter as particularidades de cada um né, das execuções, né? sim, tanto que a base dos que eu considero assim, os três pilares técnicos mesmo, que é a manutenção autônoma, a manutenção profissional e o WO, que é a organização, o step inicial deles é o 5S. Na manutenção profissional, vamos falar da manutenção profissional, ela inicia no step 0, ela não inicia no step 1, step 0 o que é? É o 5S no box de manutenção, aonde você vai fazer a gestão dos seus desenhos, a gestão dos seus catálogos, você vai fazer a gestão dos seus lubrificantes, gestão das peças de reposição. Dentro da gestão de peças de reposição, você tem os 7 passos para a gestão da peça de reposição. Uhum, Após a conclusão desse step, da organização do box e tudo mais, aí você vai partir para o seu equipamento modelo, uhum. a sua O máquina modelo. que você tá O falando step 1, parece, desculpa, parece um pouco óbvio, mas, por exemplo, eu tive um caso bem claro aí de você falar assim da organização dos manuais, catálogos, desenhos. Em uma empresa que eu trabalhei, a gente não tinha, a gente não tinha até então essa organização clara. Os desenhos estavam todos físicos numa sala assim bem não muito organizada, enfim, não, é, e a gente precisou de um desenho e precisava dele para identificar o componente, etc. Cara, a gente ficou 2 dias e meio procurando esse desenho. E depois imagina, a a perda gente de grana. então, aí depois a gente digitalizou tudo, colocamos dentro do sistema que a gente trabalhava na época, com palavras-chave, com tudo. Então, estava tudo. E outra coisa, a sala que estavam os desenhos, que era gigante, a gente diminuiu para 1/3 da sala ou menos, para uma salinha menor, colocamos tudo organizado, catalogado, né, em tubos. A gente fez tubo PVC, assim, enrolou o desenho e colocou, que também é, é, é uma forma boa de conservação dos desenhos, mas estava tudo digitalizado no nosso sistema. E aí a gente fez vários testes de assim, eu preciso de tal desenho, tem que achar ele em até 1 minuto e meio. E a gente, com vários
exemplos aí e experimentos reais, né? A gente está precisando de tal desenho, vamos lá, 1 minuto e meio para achar. E a gente passou a achar todos eles. Então, assim, o ganho é gigantesco. A gente acha que não, mas comparar 2 dias e meio com 1 minuto e meio é impressionante. Sim. Então, isso parece um pouco óbvio, mas não é. Ainda mais quando a gente vai para empresas um pouco mais antigas, né, que tem muito desenho, muita história ali, mas às vezes não tem uma organização que, né, que permitiu isso com o tempo, né, já ter tudo organizado. Eu já trabalhei numa empresa familiar, bem assim, pequena, que por ser bem família, bem caseira, nem os desenhos não tinham dos equipamentos. Então, se você precisasse fazer uma peça, fazer uma melhor, você não teria como, porque foi vindo de família, de geração em geração ali, e os desenhos foram ficando obsoletos. O que não normalmente não tinha, os que tinham foram ficando obsoletos. Aí a manutenção profissional, partindo para o step 1, você indo para o seu equipamento modelo, pode ser pode ser o mesmo equipamento da manutenção autônoma ou pode ser outro. Não quer dizer que a sua máquina modelo será igual de AM. Talvez um equipamento seu tenha mais quebras por AM e o outro tenha mais quebra por PM. Mas pode coincidir, das duas será a mesma. Aí o step 1, você vai restaurar as condições originais da máquina. Você vai restaurar toda a condição dela original junto com a AM, que restaura as condições de base. Nisso você já vai identificando ali as falhas que ocorrem, que no step 2 é a análise de causa raiz, a análise das falhas. Você vai pegar as suas quebras, analisar através da EWO, que é um formulário de ação emergencial, de trabalho emergencial, que é utilizado no WCM, que você preenche lá a causa, o porquê que ocorreu, o que você fez, até você chegar à causa raiz, utilizando 5 porquê, 5W1H, 5G. Na verdade, você usa 5G, 5W1H, 5 porquê e o plano de ação para você descobrir após você descobrir a causa raiz, você usa o plano de ação, você eliminar aquela causa e não ocorrer mais. Após você ter feito toda essa análise das causas das quebras que já existiram, você vai partir para o step 3, que é onde você vai criar o calendário máquina, o calendário da manutenção profissional. O que é? No caso da WCM, ele é chamado de Machine LED. O que é esse calendário? Lá é onde vão estar todas as suas manutenções que serão executadas no equipamento. Inicialmente, você começa com preventiva, com corretiva, porque você classifica os componentes em A, B e C. O que é o equipamento, o componente A? É aquele que quebrou, parou a máquina, para o seu processo produtivo. O B, ele para parcialmente o seu equipamento ou processo produtivo. E o componente C é aquele que não para o seu processo produtivo nem causa perda na produção ou no equipamento, na eficiência do equipamento, no OE, vamos dizer. Nos componentes A, você vai utilizar preventiva, a manutenção cíclica ali, manutenção autônoma. Nos componentes C, você vai utilizar a corretiva, porque financeiramente não compensa você desprender grandes forças, grandes movimentos para esses componentes, porque ele não vai te causar uma perda. Já o componente A, ele vai te causar. No step 4, é a extensão de vida útil dos componentes. Isso até para determinar estoque mínimo, máximo, né? Isso tudo tem todas essas partes por trás. Né? Você tem que ter o estoque mínimo de cada um. Você não vai ter no seu almoxarifado equipamentos, o componente C, que se quebrar não vai fazer. Você tem que ter equipamentos A que vai precisar. Tem, igual você falou, de 1 minuto e meio dos desenhos. No WCM é pedido que para você pegar uma peça de reposição no almoxarifado seja no máximo 3 minutos. Você identifica ali, você vai no almoxarifado e volta, com 3 minutos você está com essa peça na sua mão. Legal. No step 4, você vai fazer a extensão de vida útil
dos componentes. Você vai pegar os seus componentes que têm maior custo de manutenção, que normalmente são componentes A, você vai calcular tempo que você gasta de manutenção, o custo daquele componente, fazer todo o cálculo e vai trabalhar em cima para estender a vida útil desse componente. Se for, você troca esse componente a cada um ano, você faz uma extensão de vida para 1 ano e 3 meses, você já conseguiu aumentar em 25% na vida útil de um componente. Isso, a longo prazo, é muito. Se você tiver muitos componentes iguais, então, melhor ainda. Isso numa troca de tecnologia, né? Mais ligado a tecnologias melhores, de materiais, etc., né? Isso. Você pode melhorar a especificação do material, você pode o design até do componente, porque muitas vezes você tem um componente lá que, por causa do design dele, ocorre a quebra. Você pode refazer esse design, você pode, às vezes a dureza do material não é adequada ali, aquela aplicação atual. Todas essas melhorias são dentro desse Step 4. Ou No mesmo Step também 5, você vai fazer... Ou mesmo também melhorando também o plano de manutenção, né? Por exemplo, a gente identifica que um lubrificante melhor em tal local vai fazer com que a peça, o componente dure mais, etc., né? Sim, isso também já vai entrar no seu Step 5, que é onde você vai rever os seus padrões de manutenção. Como você já melhorou o seu material, os seus componentes, então você tem que rever o seu plano de manutenção. Você vai estender ali, era de 1 ano, passou para 1 ano e meio, o lubrificante você trocou, então ele vai ter uma durabilidade maior. E Tudo isso é feito dentro do... É usada uma ferramenta específica para isso, por exemplo, o RCM? O RCM vai chegar mais no final dos steps, ali para o 6, 7, que é onde você já vai trabalhar com confiabilidade do equipamento. E no step 6, já passando os steps, é onde você vai entrar com a manutenção preditiva, que é a manutenção baseada na condição do equipamento. Você vai criar métodos para você monitorar os seus componentes, para você ter essa manutenção preditiva, que você vai trabalhar com ele até ao máximo da vida útil dele, até ele chegar perto da sua falha funcional. Né? Você conseguindo fazer isso com seus, você não vai fazer com todos os componentes, igual eu disse no começo, você vai fazer com seus componentes que têm maiores custos de manutenção. E também que é viável. O WCM trabalha muito com B sobre C. O que é o B sobre C? É o benefício sobre o custo. Para toda melhoria, todo projeto que você executar, o seu BC tem que ser igual ou maior que 1. O seu benefício tem que ser maior que o seu custo, ou pelo menos igual. Mesmo se for igual, você vai verificar se vai ser importante você colocar aquilo, se vai trazer algum benefício mesmo. O benefício está muitas vezes ligado também à diminuição do risco, né? Sim, porque se você consegue reduzir uma quebra de um equipamento você mesmo já deu o exemplo lá, se você tinha, não lembro quantos motores lá por mês e passou para 2. Isso aí já é um grande benefício, porque você está deixando de gastar. Você está tendo sua mão de obra disponível para fazer outras ações, outras melhorias, não só apagar o fogo, vamos dizer assim. Né? E o maior ativo da manutenção, querendo ou não, o maior ativo da manutenção, querendo ou não, é a HH, né? Porque acaba que você, tendo disponível aí homem e hora para executar outros serviços, é o sonho aí, né? Sim, se você tiver toda a sua mão de obra disponível para fazer melhorias no processo, nos seus equipamentos, seria um grande sonho, né? Aí no Step 6, você concluindo implantando essa manutenção preditiva, você vai para o Step 7, que já é o autogerenciável, que vai entrar o RCM, já trabalhar na confiabilidade. E o Step 7 aí você vai girando sempre
os steps. Você implanta na máquina modelo e também depois você vai expandindo as melhores práticas para suas máquinas de expansão. Isso tudo seguindo a classificação A, B, C. Acredito também que na A indústria. C você vai trabalhar muito pouco, na máquinas B. Eu Pode acredito falar. também que na indústria automobilística tenha muitos casos de equipamentos semelhantes, né, para não falar idênticos aí. E aí acaba que uma coisa que você implanta você só replica para outros depois, né, com mais facilidade, né? Isso, você tem muitas máquinas iguais, semelhantes, muitos mesmo. Às vezes você tem até 2, 3 equipamentos iguais na mesma linha de produção. Isso Uhum. facilita muito. No WCM você tem o que chama MP Info, que é você salva, você preenche um formulário com a melhoria que você fez e envia para o pilar de EEM, que é a gestão de novos equipamentos. E todo aquele equipamento novo que vier, ele já tem que vir com essas melhorias implantadas. Uhum. Basicamente, ele vai vir o step 1 a 3 de AMPM já implantado. Ele não pode vir chega um equipamento novo e você ter as mesmas quebras que você teve há anos atrás num equipamento que você já conhece. Uhum. Isso não, vamos dizer assim, não é aceitável. Uhum. Aí já tem essas IPOs para poder você ter um número de melhorias para quando chegar seu novo equipamento, você já tem ele todo implantado, Uhum. WCM, a rota de PR, os 3 pilares, a É. gestão No das. TPM a gente tem um pilar que é mais conhecido como controle inicial para novos projetos, né? Mas eu gosto mais de chamar de gerenciamento do ciclo de vida, porque ele fica mais amplo. Na verdade, quando a gente é questão de nomenclatura só, né? Mas o pilar é o mesmo. Quando a gente imagina que é um gerenciamento do ciclo de vida, a gente imagina que assim, quando está iniciando um novo projeto de instalação de um novo equipamento, na verdade, a gente já tem todo o histórico da vida de um equipamento semelhante para aplicar nele, né? Todas essas melhorias aí, fazer com que a coisa já inicie bem, né? Sim, o TPM e o WCM, eles são muito parecidos. O grande diferencial que eu te disse do WCM é a bússola que o WCM tem, o norte, que é o Cost Deployment, que trabalha esse desdobramento de custo. Mas o TPM e o WCM é muito parecido. Você tem manutenção autônoma no TPM, tem a manutenção autônoma no WCM, você tem a manutenção planejada no TPM, que é a manutenção profissional, você Uhum. tem o pilar de melhoria específica no TPM, que pode ser comparado com o pilar de melhoria focada no WCM, você tem a Uhum. qualidade, o pilar da gestão da qualidade da manutenção no TPM, que pode ser comparado com o Quality Control, que é o controle de qualidade no WCM. Você Uhum. tem o pilar de controle inicial, que é esse que você falou que você considera gestão de vida útil no TPM, que pode ser comparado ao pilar de EEM. Você Uhum. tem o desenvolvimento, treinamento de pessoas no PD, no TPM. Você tem o pilar de desenvolvimento de pessoas também no WCM. Você Uhum. tem segurança e meio ambiente no TPM, tem o pilar separado de segurança e de meio ambiente dentro do WCM. Também hoje já tem de energia. Uhum. Além no WCM, além de você ter a gestão de novos equipamentos, você também hoje já está sendo desenvolvido o pilar de gestão de novos produtos, para você já atuar também no seu produto, não só no seu processo. Uhum. Então, o WCM e o TPM são muito parecidos na sua metodologia, na sua implantação, Uhum. tanto os pilares, como manutenção autônoma, manutenção profissional, e muitas das ferramentas também são muito iguais, né? São utilizadas tanto em linha como TPM, como em WCM, W1H, análise de Uhum. causa raiz, plano de ação, cálculo de mão de obra através do backlog, toda OEE, que é uma ferramenta fantástica, onde você vai ter disponibilidade, qualidade, produtividade do seu Uhum. equipamento, eficiência, né? E toda é muito parecido. Ô, Túlio, vamos lá, para a gente começar a encerrar aqui,
Eu sempre faço essa pergunta para todos que eu tô batendo esse papo aqui. Que conselho que você daria para alguém que está iniciando a vida profissional, que gostaria de trabalhar nessa área? No seu caso, na área automobilística, tem brasileiro apaixonado por carro aí, tem várias pessoas que fazem engenharia mecânica pensando nisso, né, em atuar na indústria automobilística, tudo. Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas que estão iniciando, que querem traçar uma carreira aí dentro dessa indústria? Sim. Muitas, assim, você falou, muitas pessoas fazem engenharia mecânica por causa de carros, e tem muita gente também que pensa que a engenharia mecânica é só É. os carros, né? Na verdade, engenharia mecânica é um campo muito amplo. Hoje, você consegue trabalhar em qualquer tipo de, até em banco você consegue Uhum. atuar com engenharia, seja mecânica. Para quem está começando na manutenção, na gestão da manutenção, eu consigo, tem que estudar muito, tem que estar ali ligado nas novas tecnologias. Hoje está vindo essa indústria 4.0 aí que vai transformar nosso jeito de trabalhar. Você tem que estar também, uma coisa que eu gosto de prezar muito, é estar sempre ali no Gemba, sempre estar ali no chão de fábrica, se apoiar em pessoas que já tenham experiência, em pessoas já, vamos dizer assim, mais velhas de casa, mas têm experiência ali na manutenção, que conhece a manutenção, se apoiar nelas, aprender. Eu nunca fui muito de pôr a mão na massa, de ir lá trocar um componente, mas eu sempre gosto de estar lá perto, de ver como que faz, o porquê que está fazendo aquilo, por que quebrou, acompanhar, tá ali mesmo, ali junto. Eu costumo brincar que muitas vezes a gente ganha anos de experiência em minutos só de conversar com pessoas que estão ali há anos, né? Sim, você está ali resolvendo um problema e está horas e horas, e tem gente que chega e com uma análise ali rápida, ele já consegue sanar o problema, descobrir a causa raiz. Então, Uhum, eu acho que é muito válido você ter essa experiência no chão de fábrica, porque uhum. é o chão de fábrica que vai te falar o que está acontecendo no seu equipamento, é ali que você vai. Não é só pegar manuais e ficar estudando. O manual é muito importante você ler, você entender, você saber as especificações técnicas, mas também é muito importante você estar no chão de fábrica, no Gemba ali, para você realmente ver na prática como que faz. Normalmente, você vai fazer uma troca de rolamento, no papel ali é muito simples, é muito fácil, mas a hora que você for fazer lá no chão de fábrica, num equipamento, não é tão simples, você tem que desmontar tal parte, você tem, dependendo da ação que você tomar, pode até causar uma quebra na máquina, você pode colocar um rolamento errado. Então, eu gosto muito de estar perto das pessoas que executam a manutenção, Legal. para mim, aprender com eles, entender como que funciona tal equipamento, conversar muito com os operadores também. Quem Uhum, opera a máquina é o operador, então ele já sabe se está acontecendo alguma coisa, algum barulho, uma vibração diferente, um vazamento uhum. diferente na máquina. Eu acho muito importante quem está começando se espelhar nas pessoas antigas não, nas pessoas que já têm mais experiência e não ficar só na sala ali, sentado no computador e também participar muito do chão de fábrica. Uhum. Igual o WCM, ele é feito pelos operadores, pelos manutentores, pela parte operacional. Eles são o maior, mas tem valor dentro do WCM. É eles que Uhum. executam, é eles que, que fazem, produzem, que fazem acontecer ali no dia a dia, vamos dizer É, assim. com certeza. Concordo plenamente. Túlio, obrigado mais uma vez aí por ter colaborado com a gente, por ter dividido seu conhecimento também. Acredito que nós vamos ter outras oportunidades aí, você com o seu canal já muito bem firme, né, no LinkedIn, com publicações, volta a falar, né, com muito conteúdo ali. Quem não conhece, mais uma vez, é Túlio Martins, só buscar no LinkedIn. E vamos disseminar isso, né? Vamos criar essa comunidade aí que a gente vem batalhando aí. Eu acho que aos poucos a gente vem criando uma comunidade muito forte de manutenção
na internet, aí, nas redes sociais, que eu acho que, às vezes, o profissional de manutenção é um pouco carente por isso, né? Às vezes está ali batalhando meio que sozinho, entre aspas, né? No chão de fábrica, na indústria, tudo. De repente ver que tem muito mais gente do que a gente imagina, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, atuando aí e às vezes com o mesmo problema, sendo que um já solucionou, então é fácil de compartilhar com o outro. Então a gente só tem a ganhar aí com essa comunidade que a gente está formando. Ó, Túlio, mais uma vez, obrigado. Espero encontrá-lo mais vezes aí em outras oportunidades para a gente bater mais um papo, tá? Não, eu que agradeço pela oportunidade de poder me apresentar, de estar desenvolvendo mais esse trabalho junto com vocês. Eu, gosto de falar, eu publico muitos conteúdos no LinkedIn sobre manutenção, engenharia, melhoria contínua. Quem quiser me seguir lá, meu perfil é Túlio Martins, é só me procurar lá. Agradecer, né, pela oportunidade de ter nos conhecido, de estar levando a manutenção aí a um novo papel, um novo patamar. Hoje a manutenção não é mais só aquele setor de troca de quebrou-troca. Hoje a manutenção tem que participar dos novos projetos, tem que participar das ações das empresas, porque a manutenção é um setor muito importante dentro a manutenção executada corretamente, os projetos desenvolvidos juntos com a manutenção pode trazer grandes benefícios para a empresa. Uhum. E, mais uma vez, obrigado Show de por essa bola. parceria. Obrigado a você. Valeu, Túlio. Um abraço.